Durante décadas teorias surgiram nas sombras, mas poucas são tão perturbadoras quanto o chamado Projeto Bluebeam. Uma suposta operação secreta que teria um único objetivo: simular uma invasão alienígena global, para controlar a humanidade. Não estamos falando de ficção científica. Estamos falando de uma ideia que envolve governos, tecnologia holográfica avançada, manipulação psicológica em massa, e o colapso da realidade como conhecemos. Tudo começa com um nome: Serge Monasti, um jornalista investigativo canadense que, nos anos 90, afirmou ter descoberto documentos secretos descrevendo um plano em 4 etapas para instaurar uma nova ordem mundial. Pouco tempo depois de divulgar essas informações, ele morreu em circunstâncias consideradas suspeitas, coincidência ou silenciamento. Segundo Monasti, o projeto Bluebeam não seria apenas um experimento, mas uma simulação global, cuidadosamente construída para enganar bilhões de pessoas. E o mais assustador é que parte dessa tecnologia já existe hoje e pode estar sendo usada. Neste exato momento, segundo os relatos, o plano seria dividido em 4 fases. A primeira: destruir o conhecimento atual, terremotos induzidos, escavações secretas, descobertas falsas que desmentiriam religiões e histórias antigas. A segunda fase: projeções holográficas gigantes no céu, imagens religiosas, deuses, entidades, aparecendo simultaneamente em diferentes partes do planeta. Cada região veria aquilo que acredita, cada cultura sua própria verdade. A terceira fase seria ainda mais invasiva: transmissões diretamente no cérebro humano. Vozes, pensamentos, mensagens sendo implantadas como se fossem divinas. E então, a fase final: uma simulação de invasão alienígena. Naves no céu, ataques coordenados, pânico global. Tudo falso, tudo controlado, mas totalmente convincente. O objetivo: unir a humanidade sob um único governo, diante de uma ameaça em comum. A parte mais inquietante dessa teoria é que ela não depende apenas de imaginação. Tecnologias como hologramas de alta escala já são realidade. Testes militares envolvendo projeções atmosféricas já foram documentados. Satélites capazes de emitir frequências específicas também existem, e quando combinamos isso com inteligência artificial, manipulação de mídia e controle de informação, a linha entre realidade e ilusão começa a desaparecer. Eventos inexplicáveis no céu, avistamentos em massa, fenômenos luminosos. Seriam testes, ensaios, preparação psicológica? Porque se existe algo mais poderoso do que tecnologia, é a percepção humana, e ela pode ser manipulada. Nos últimos anos, relatos de objetos voadores não identificados aumentaram drasticamente. Militares confirmaram encontros. Governos divulgaram vídeos. Pilotos descreveram movimentos impossíveis. Mas, e se tudo isso fizer parte de algo maior? E se esses eventos forem cuidadosamente liberados ao público para normalizar a ideia de uma presença alienígena, preparar a mente coletiva, reduzir o choque? Porque quando o evento final acontecer, as pessoas já estarão condicionadas a acreditar. E talvez nem questionem. O medo sempre foi uma ferramenta poderosa. Guerras, crises, ameaças invisíveis. Tudo isso molda comportamento. Agora imagine o maior medo coletivo possível: uma invasão alienígena. O caos seria instantâneo, economias colapsariam, governos perderiam controle. E então, uma solução surgiria: unificação global, controle centralizado, segurança total, em troca da liberdade. E poucos questionariam, porque o medo justificaria tudo. Nenhuma operação dessa escala funcionaria sem controle da narrativa. A mídia molda percepções, define o que é real e o que deve ser ignorado. Em um cenário Bluebeam, imagens seriam transmitidas simultaneamente no mundo inteiro. Especialistas confirmariam, autoridades validariam, e qualquer dúvida seria descartada como teoria da conspiração. Porque a verdade nem sempre vence a versão mais repetida até hoje. Nenhuma prova concreta confirmou o projeto Bluebeam, mas também nada o desmentiu completamente. Documentos classificados continuam ocultos. Testes militares seguem em segredo. E fenômenos inexplicáveis continuam acontecendo. A pergunta não é mais se isso é possível, mas se já começou. E se começou, em que fase estamos? Se o projeto Bluebeam for real, então nada do que vemos pode ser confiável. O céu, as notícias, os eventos globais, tudo pode ser manipulado, criado ou controlado. A maior arma não seria tecnologia, mas a ilusão e talvez
a invasão alienígena mais convincente da história não venha de outro planeta, mas de quem já está aqui,